Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um medicamento muito utilizado para crianças, principalmente em tratamento de febre, dor e processos inflamatórios. Hoje a gente vai falar sobre o ibuprofeno. Qual é a idade que o ibuprofeno pode ser utilizado, nessas crianças? Quais são as atuações? Quais são os riscos? As dosagens que podem ser utilizadas? Então tem muita informação legal para você aí. E se você não me conhece, se inscreva no canal que você vai receber muita informação. Eu sou o professor Juarez de Souza, especialista na área de farmacologia, mestre na área de ciências farmacêuticas e doutor na área de medicina de doenças tropicais, e a gente traz sempre informações importantes, legais e úteis para você assistir o seu paciente, para auxiliar ele e para quem está acompanhando a gente também entender um pouco mais sobre o uso de medicamentos. Então nós vamos falar sobre o ibuprofeno, especialmente aí o ibuprofeno em gotas, que é utilizado para crianças, tá? Aqui eu coloquei uma lista de indicações clínicas do ibuprofeno, lista de indicações, para alguns tratamentos que o ibuprofeno pode ser utilizado. Eu coloquei aqui em especial processos inflamatórios, no caso aqui amidalites, por exemplo, que são inflamações da garganta, que normalmente a gente utiliza ibuprofeno em criança. Febre também é uma indicação extremamente importante. Tratamento de dor, de um modo geral, dor de origem inflamatória, a gente utiliza ibuprofeno. Dor nas costas, dor muscular, então uma série de indicações clínicas. Claro que aqui tem uma lista de outras doenças, como artrite, dismenorreia, gota, enxaqueca. Em outros momentos a gente vai falar um pouco mais sobre essas outras patologias. Hoje a gente vai focar principalmente no ibuprofeno em gotas para utilização na febre, na dor e nos processos inflamatórios, ok? O que a gente precisa lembrar? A primeira pergunta é: a partir de quantos meses a criança já pode utilizar ibuprofeno? A mãe já pode administrar ibuprofeno? Normalmente, a partir dos 3 meses, o ibuprofeno já pode ser metabolizado pelo sistema hepático, pelo fígado. Ele já vai estar apto a conseguir fazer esse processo metabólico, e a partir desses 3 meses já poderia ser utilizado ibuprofeno. Lembrando que abaixo dessa faixa etária, a indicação clínica seria de paracetamol para tratamento de febre e dor. O ibuprofeno seria só a partir dos 3 meses, ok? E nós temos várias formulações de ibuprofeno, formulações que existem no mercado, especialmente 2 formulações, que é a de 50 mg e a de 100 mg. Eu vou mostrar a diferença delas, principalmente no tratamento da febre. Vou mostrar uma tabelinha para vocês verem a dosagem que é utilizada. E lembrar que o ibuprofeno deve ser utilizado no tratamento de dor, no tratamento da febre e no tratamento de processos inflamatórios, ok? Cada ml, da suspensão desse ibuprofeno normalmente equivale a 10 gotinhas. Então 10 gotinhas basicamente são 1 ml. Então a gente já consegue fazer essa comparação. E a gente sabe também que em cada gota de ibuprofeno eu tenho praticamente 100 mg por ml se for ibuprofeno de 100, ou 50 mg por ml se for ibuprofeno de 50. Então, em uma gotinha deve ter em torno de 10 mg no ibuprofeno de 100, e uma gotinha tem 5 mg do ibuprofeno de 50. Por que isso é importante? Professor, não é uma gota por quilo? A gente normalmente não faz essa dosagem em relação à utilização do ibuprofeno? Não, a gente precisa lembrar que em algumas situações clínicas a gente utiliza uma dose diferente, não é exatamente uma gota por quilo como a gente costuma falar, que é normalmente o padrão que se emprega na maioria das vezes. O que a gente precisa lembrar aqui é o seguinte: por exemplo, se você estiver tratando o seu paciente, o bebê, a criança, com ibuprofeno de 50 para o tratamento da febre, e lembrando que a gente pode iniciar com ibuprofeno de 50 com uma dosagem mais baixa, até para evitar desconforto, possíveis efeitos colaterais. No ibuprofeno de 50 eu coloquei uma comparação para vocês aqui, uma tabelinha extremamente importante, legal, que vai ajudar você a entender como deve ser a administração. Então vou usar o exemplo aqui de uma criança de 8 quilos, ok? Então vou colocar aqui só para a gente mostrar certinho na tabela, uma criança de 8 quilos. Se você estiver utilizando ibuprofeno de 50, numa febre mais baixa, numa febre abaixo de 39 graus, ok? Abaixo de 39 graus a gente considera uma febre mais branda, você vai utilizar uma gota por quilo, que daria 8 gotinhas.
Se o paciente estiver, tá, com a febre acima de 39 graus, são 2 gotas por quilo do ibuprofeno de 50. Então, observar aí que normalmente a gente sempre padroniza e fala, nossa, é 1 gota por quilo. Não, no ibuprofeno de 50, se a febre for mais alta, ele precisa ser usado 2 gotas por quilo, que daria 16 gotinhas aqui. E aqui tem a tabelinha chegando ao máximo de 40 gotas, ok? Paciente que já está utilizando aí, vou colocar aqui, 20 quilos, tá? Se ele está utilizando 20 quilos, ou melhor, se ele já pesa, né, 20 quilos, a gente poderia estar utilizando o máximo aqui de 40 gotinhas, tá? Até os 40 quilos também chegando ao máximo de 40 gotas, ok? Então, só para lembrar aqui que seguindo essa tabela, você consegue fazer uma administração correta, na quantidade exata e numa quantidade que é interessante e útil pro seu paciente. E aí eu quero só destacar, quando a gente chega nos 20 quilos aqui, a dose máxima para em 40 gotas, ok? Então, se a febre for muito alta, se a febre for acima de 39 graus, a dose sempre vai ser 40 gotas. Se for uma febre baixa, a gente vai usar 1 gota por quilo, ok? Então, só para reforçar a nossa informação. Ibuprofeno de 50 miligramas, tá? Até os 20 quilos, essa regrinha vale. Febre baixa, 39 graus, para baixo de 39 graus, tá? Eu uso 1 gotinha por quilo, ok? Faço 1 gotinha por quilo, normal, tá? E se a febre for alta, se a febre for acima de 39 graus, eu uso 2 gotas por quilo, chegando ao máximo de 40 gotas. Cheguei ao máximo de 40 gotas, eu não aumento mais, ok? Tá, meu filho pesa 32 quilos aqui, olha, 32 quilos. Se a febre for baixa, 32 gotas. Se a febre for alta, 40, tá? É a dose máxima por administração. Essa administração ela pode ser repetida a cada 6 horas, ok? De 6 em 6 horas, caso a criança tenha os sintomas ainda da febre, ou sintomas de dor, ou sintomas de mal-estar. Lembrando que é acima dos 3 meses que pode usar ibuprofeno, ok? E no caso do ibuprofeno de 100, eu coloquei outra tabelinha para vocês também. Segue o mesmo modelo, o mesmo padrão. O ibuprofeno de 100, a gente tem a utilização aqui, olha, uma dose para febre baixa, tá? E aí, só para entender bem, presta atenção aqui nessa informação. O ibuprofeno de 100 é o dobro da dose do ibuprofeno de 50, né? O dobro da concentração, na verdade. Então, quando a gente pensa numa febre baixa, por exemplo, uma criança de 8 quilos, ela usaria somente 4 gotinhas do ibuprofeno de 100. Senhor, mas eu preciso seguir essa regra? É importante porque uma dose mais baixa evita efeitos colaterais mais severos, evita um desconforto maior para essa criança. Então, o ibuprofeno pode sim trazer algum efeito adverso que eu vou falar para você daqui a pouquinho. Mas olha aqui, ó, uma criança com 8 quilos, ela vai usar 4 gotinhas do ibuprofeno de 100 para febre abaixo de 39 graus. Para febre acima de 39 graus, é 1 gota por quilo, tá? Seriam 8 gotinhas, ok? Então, reforçando a nossa informação, ibuprofeno de 100, 1 gota a cada 2 quilos para febre abaixo de 39 graus e 1 gota por quilo para febre mais alta, ok? Para febre acima de 39 graus, ok? Chegando ao máximo, tá? Se eu colocar aqui, olha, 20 quilos, chegando ao máximo de 20 gotas. Então, se eu tiver uma criança com 20 quilos ou mais com a febre alta, eu vou sempre usar 20 gotinhas de ibuprofeno. Eu não ultrapasso as 20 gotas. As 20 gotas é o meu limite. Então, ibuprofeno de 100, 20 gotas é o meu limite. Se ela pesa 20 quilos e ela está com a febre acima de 39 graus, ela vai usar 20 gotinhas. Se ela pesa 22 quilos e a febre é alta, acima de 39, vai usar 20 gotinhas. Se ela pesa 30 quilos e a febre é alta, acima de 39, vai usar 20 gotinhas. Então eu chego no meu limite, por isso que eu coloquei essa tabelinha para vocês. Tira um print aí se você quiser guardar essa tabela, porque é interessante a gente lembrar que nem sempre tudo é 1 gota por quilo. E aí a gente fica nessa diferença do ibuprofeno de 50 e do ibuprofeno de 100, ok?
Entendido? Se não, coloca nos comentários aí, a gente reforça a informação para ficar mais claro, mas acredito que deu para entender. Ibuprofeno de 50, a concentração é mais baixa, então eu mostrei para vocês a dose. Ibuprofeno de 100, a concentração é mais alta e eu mostrei para vocês a dose. Lembrando que até os 20 kg no ibuprofeno de 100, se a febre for baixa, eu uso uma gota a cada 2 kg. Se a febre for mais alta, eu uso uma gota por quilo. Lembrando que até os 20 kg, na febre alta, eu fico no limite de 20 gotas a partir dos 20 kg de peso dessa criança, ok? Efeitos colaterais. Por que eu estou falando que essa dose ela precisa ser ajustada de acordo com o peso da criança? Porque o ibuprofeno pode sim trazer efeitos adversos. Como a gente já falou, ele pode ser usado a partir dos 3 meses, tá? De forma mais tranquila. Então dá para usar nos bebezinhos. E a gente precisa tomar cuidado, porque o excesso do ibuprofeno, vamos pegar aqui, por exemplo, o ibuprofeno de 100, e aí eu falo para o paciente, olha, pode usar uma gota por quilo, e a criança tem 30 quilos, e aí ela vai usar uma gota por quilo, ela quer usar 30 gotas do ibuprofeno de 100. Não é essa a indicação, já falei que tem que chegar no limite de 20 gotinhas por administração. A administração pode ser repetida a cada 6 horas, tá? Então, a partir dos 20 quilos, eu limito a dose máxima a 20 gotas. E se eu trouxer uma dose mais alta, se eu utilizar uma dose mais alta, eu posso causar desconforto no estômago. O ibuprofeno é um inibidor da produção de prostaglandinas, que são protetoras do sistema gástrico. Então, eu posso causar um desconforto gástrico. Em pacientes que têm uma predisposição, ou principalmente em crianças, ou até indivíduos idosos, também com predisposição a alguma lesão renal, se eu ficar usando essa dose alta por um período muito longo, ou repetidamente, ou em concentrações mais altas, causando risco de um efeito colateral bastante grave sobre o sistema renal. Então eu posso causar uma lesão renal, porque eu tenho uma diminuição de algumas prostaglandinas, em especial a prostacyclina, que é uma prostaglandina vasodilatadora que melhora o fluxo renal. Se eu utilizar o ibuprofeno em dose alta por um período mais longo, ou ficar repetindo a utilização dele com muita frequência, utilizando nessa dose que não está correta, uma dose mais alta do que o necessário, eu posso trazer uma lesão renal pro paciente. Então, essa é uma das alterações que a gente pode trazer, o desconforto gástrico, a lesão gástrica, inclusive numa dose repetida, a lesão gástrica pode acontecer, e o problema renal é outra alteração que pode acontecer também na utilização do ibuprofeno de forma exagerada. A gente chama de nefropatia analgésica pelo uso da medicação numa dose errada, ou por um período muito longo, ou por uma concentração alta, quantidade alta, frequência de uso, tudo isso pode afetar e causar uma lesão renal. Por isso que a gente precisa restringir e indicar, orientar da forma correta a utilização do ibuprofeno. Eu coloquei alguns efeitos colaterais, especialmente a lesão gástrica e a lesão renal, mas pode sim trazer outros efeitos adversos, como todos os anti-inflamatórios. Na maioria das vezes pode trazer alguma alteração do sistema de coagulação, ou alguma outra modificação específica com relação à utilização deste fármaco, ok? Então, resumindo a nossa história hoje, era falar um pouquinho sobre o ibuprofeno gotas, sobre a dose correta para utilização na febre, para que você siga o padrão dessa dose, para que você oriente de forma correta o seu paciente, para que você faça o uso de forma adequada e evite qualquer tipo de transtorno e efeito colateral com a utilização dessa medicação. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Até mais.